volta com mais um Movimento da Semana, o podcast do Movimento Econômico, onde nós analisamos os assuntos que foram destaque aqui no nosso portal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje eu estou aqui com o jornalista Luiz Felipe Freire. Seja bem-vindo também, Luiz. Muito obrigado, prazer estar por aqui. E com a nossa colega Ângela Fernanda Belfort. Obrigada, Ângela, pela sua presença. Obrigado também. E hoje o tema aqui no Movimento da Semana é infraestrutura, por vários motivos. Primeiro, porque tivemos anúncio de confirmação de investimento em hidrogênio verde no Ceará, tivemos anúncios recentes de obras em estradas em diversos estados da região e tivemos também no Recife um evento, um seminário para discutir a infraestrutura do estado pernambucano. Foi o seminário Construindo o Caminho para o Desenvolvimento, realizado pelo Movimento Atitude Pernambuco e pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, a FIEP, um evento que reuniu mais de 200 empresários e empresárias para discutir esse tema que é tão sensível hoje aqui na região Nordeste. E por que sensível? É sensível porque a região realmente ela é carente, né, de infraestrutura, nós precisamos de muito investimento para nos igualar em nível de qualidade à região do Sudeste, do Sul, por exemplo. É um tema sensível principalmente porque, com o fim dos incentivos fiscais, até 2032, a região vai perder uma grande moeda de atração, que são justamente os incentivos. E precisa ter boa infraestrutura para poder atrair novos investimentos e também manter os que estão aqui, né? Porque muitas empresas que vieram atraídas pelo incentivo fiscal, quando terminarem seus incentivos, como já aconteceu no passado, podem querer se retirar da região e ir para um local onde se torne mais competitivo fazer a distribuição dos seus produtos, né? Não é que todas vão fazer isso, mas existe essa possibilidade, inclusive foi um dos assuntos que se comentou ontem no seminário que aconteceu no Recife. Pois bem, eu estive presente no seminário, acompanhei, fiz a cobertura do evento, e vários assuntos foram discutidos, assuntos que você vem acompanhando há muito tempo, como energia, ferrovia, estradas, né? No caso de Pernambuco, o Arco Metropolitano, que é uma obra que foi prometida a Stellantis quando ela se instalou lá em Goiânia. Essa obra era fundamental para que ela pudesse escoar a sua produção de veículos até o porto de Suape com mais celeridade, né? Porque o trânsito entre a região norte e sul, né? O sul, onde o Suape está, é muito caótico. Enfim, e a minha curiosidade era saber por que esse empresariado estava promovendo esse evento, né? O Movimento Atitude reúne os principais empresários de Pernambuco, podemos dizer que boa parte do PIB faz parte desse movimento, assim como a Federação das Indústrias, mas considerando que a federação também reúne pequenos e médios negócios. E o que foi dito é que está se esperando há muito tempo por essas obras. São obras que estão se arrastando aí há décadas, né? Você sabe muito bem disso, né? Por exemplo, Trilha Nordestina. Já quanto tempo a gente espera a Trilha Nordestina? A Trilha Nordestina é um projeto da época do Império. Agora, essa obra atual começou em 2006, 18 anos depois, e no caso do trecho Pernambuco, a gente ainda está contratando uma empresa para fazer o projeto executivo e básico. Quer dizer, parece uma piada, mas não é. E é fundamental para a capital logística que escolha os produtos de uma forma mais barata no Nordeste. Porque isso aí dá nisso que você estava falando. A preocupação dos empresários é porque esse custo mais alto do modal rodoviário entra na planilha de custo deles e torna eles muito mais caros, os produtos deles muito mais caros do que quem produz no Sul e Sudeste. Agora, houve a licitação, está em processo nessa licitação para o projeto que vai fazer esse trecho pernambucano. Atualiza a gente aí, como é que está essa situação? A licitação está no seguinte, a licitação teve a abertura da proposta no dia 20 de maio. Depois disso, foram desclassificadas 5 empresas, porque desclassificaram as empresas pelo menor preço. A atual habilitada é uma empresa chamada TPF, uma consultoria. Só que essa empresa foi habilitada e 3 empresas estão contestando o resultado administrativamente. Quer dizer, uma coisa que não vai se resolver tão cedo, nem tão fácil. Quando a gente tem uma demanda, e como você já explicou, o fim dos incentivos fiscais, ou o Nordeste vai ter uma infraestrutura melhor, ou vai ficar de fora de muito investimento.
O que é um absurdo. E a gente tem, Ângela e Patrícia, sobre esse assunto da Transnordestina, os especialistas já falam até que a gente deveria estar pensando mais na frente. Com Porque não é certeza. só a Transnordestina, né? Com Tem certeza. toda uma rede ferroviária que deveria também estar sendo pensada para quando um dia a Transnordestina realmente sair do papel, essa rede estará ali abastecendo a futura ferrovia. Então, a gente está, infelizmente, ainda empacado atrás, ainda num passo atrás, que é tirar essa ferrovia do papel. Falando porque- só em 2 estados, né? Porque o Ceará avança, Pernambuco está parado. E os outros estados esquecidos. Isso. Principalmente aqui no Nordeste. No Nordeste, só quem está avançando em termos de ferrovia é o Ceará e a Bahia. A Bahia com o projeto do FIOL. E o Ceará com uma parte da Transnordestina, porque o projeto original da Transnordestina inteiro incluía um ramal que ia de Salgueiro para Pecém e outro que ia de Salgueiro para Suape. Começava no sul do Piauí, ia até Salgueiro e depois tinha esses 2 ramais. Só que o ramal pernambucano está abandonado desde 2016 e ninguém vê como é que vai se achar uma solução fácil para isso. E outra coisa. Mas aí tem a licitação justamente para tirar fazer o projeto para a construção desse ramal pernambucano, O básico né? e o executivo. Agora, o empresariado local e os políticos pernambucanos têm que se mexer. Porque a gente deu uma matéria semana passada dizendo que os políticos do Ceará estão querendo alterar um fundo para ele privilegiar a Transnordestina. Você sabe que recursos de ordem federal têm limite. Então, se Pernambuco não se mexer, eles vão pegar mais uma parte desse fundo e colocar na Transnordestina cearense e Pernambuco vai ficar vendo navios. Agora é uma situação assim que é compreensível, né? Porque, veja, se a obra está saindo lá no Ceará, eles estão fazendo o que tem que ser feito. É se mobilizar para garantir que o ramal seja efetivado. A Bahia está avançando. Vai se conectar a Norte-Sul, a Ferrovia Norte-Sul. Vai ser excelente para o estado baiano, que vai ter uma conexão direta com o Sudeste. E o resto da região é isolado. Mesmo com uma ferrovia lá em cima no Ceará, né, ela tá isolada, não está conectada. Então, assim, é importante que o cearense também olhe para essa questão dessa conexão com os outros ramais, porque isso vai beneficiar muito ali o Porto do Pecém, que é um porto, que é um outro assunto que a gente pode trazer, que está avançando muito com a hidrogênio verde. Demos a notícia recentemente da Fortescue, que colocou o projeto de hidrogênio verde do Porto do Pecém como prioritário, é um dos projetos prioritários do mundo. Né? A gente ontem entrevistou o gerente regional da Fortescue e ele disse que essa já é mais uma etapa vencida desse projeto. Um projeto que vai ter um investimento que vai variar de 20 a 25 milhões, dependendo da cotação do dólar. Quer dizer, já está numa segunda etapa. Eles já conseguiram a licença ambiental para esse projeto. Eles agora vão definir tecnologias e outros detalhes da obra de engenharia. A intenção é começar a terraplenagem no final de 2025 e decidir a construção no final de 2025 e começar a obra em 2026. Quer dizer, é um projeto enorme do pessoal. A Fortescue não está brincando de serviço. Ela quer realmente oferecer soluções de descarbonização para o mundo. Então, lá, realmente, eles já estão mais perto de fazer um pouco. E também, falando em Porto, né, foi importante a gente trazer esse assunto Porto, porque ontem, no evento que aconteceu no Recife, o presidente do Porto Suape, o Márcio Guiot, ele fez uma apresentação sobre a atual situação do Porto Pernambucano e falando do que eles estão planejando, né? O Porto aprovou recentemente um novo plano diretor, mas eles estão olhando para alguns pilares de crescimento e um deles me chamou bastante atenção, que é um olhar de Suape para a região de Matopiba, região que produz grãos hoje, que pega Tocantins, a Bahia, Maranhão e Piauí. Né? Então, hoje, o que acontece? Esses grãos, eles são escoados pelo porto de Itaqui, no Maranhão. Só que o volume de grãos está tão grande que os produtores estão esperando até 10 dias para embarcar a carga. E Suape viu nisso uma oportunidade.
Poxa, de repente sai mais barato enfrentar as estradas brasileiras e trazer o grão para Suape do que ficar esperando 10 dias no porto para poder embarcar. Então foi uma visão muito interessante, fruto de planejamento, que é isso que se discutiu nesse evento. Precisamos planejar. Com E não é só certeza. Pernambuco que tem que planejar, não, é o Nordeste como um todo, o Brasil como um todo. A gente não vê planejamento, né? Então, como é que você cresce sem planejamento? Então, essa abordagem de Porto Suape me chamou a atenção pelo olhar estratégico, né, o viés de planejamento que o Porto tem. Agora, depende de uma ferrovia, né? Seria muito bom se essa ferrovia facilitaria muito a Transnordestina. É preciso o arco metropolitano, que é A outro que Arco está. Metropolitano é outra promessa, né? A atual gestão disse que ia lançar a licitação das obras do trecho sul, só porque o Arco Metropolitano é o seguinte, é o trecho sul e trecho norte. Ele ligaria a região ali de Goiânia até o Porto de Suape, sem passar pelos congestionamentos da BR-101. Acontece que essa licitação não saiu, é uma coisa que vai se adiando, se adiando, se adiando. Mas 10 adianta anos, porque tem um problema ali de trajetória que esse arco tem que fazer, com que certeza. enfrenta uma resistência grande, né, de ambientalistas, porque fere, toca ali uma área de preservação. Mas o trecho sul está praticamente pronto e Mas não atrasado, é, né? mas não lançaram a E licitação, porque o era para planejamento começar era no ser semestre lançado passado. no primeiro semestre agora desse ano, trecho sul. E essa semana passada a gente falou com o Diogo, que é o secretário de infraestrutura, ele disse para a gente que está quase pronto, mas ainda não estava pronto para lançar o edital. Porque Mas ele falou isso ontem no evento e ele disse o seguinte, que eles querem que o projeto chegue redondo para, para o Ministério, para ser aprovado pelo governo federal, para que não haja um retrocesso. Aí volta o projeto, eles estão querendo evitar isso. inclusive Mas, vai passar até pelo TCU, TCE, essas coisas todas. Não, Para mas aí, evitar não é agora, que nos causa preocupação, porque é o trecho menos polêmico, né? é, E há uma série de dificuldades ali para tirar do papel esse primeiro trecho, que vai ajudar a resolver alguns gargalos que existem ali no trecho sul da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, Japotão dos Guararapes, que é um trecho também que o empresariado tem voltado seus olhares, inclusive, para contribuir com projetos, né? Contribuir com o poder público na o busca. grupo, o Atitude, que patrocinou o Sim, evento, né, inclusive financiou, né, Luiz, estudo. o estudo ali naquele trecho da Isso Vitarel, né? para um viaduto, né? Enfim, algumas soluções viáveis para desafogar aquele trecho. Então, será importante, sim, esse trecho sul do arco metropolitano, mas, ao mesmo tempo, causa uma certa apreensão, essa dificuldade de dar esse passo, né? De lançar uma licitação de um trecho que ainda não é o mais polêmico, sem dúvida. O trecho é, norte é o que passa, é o que livraria, né? Todo esse escoamento de passar por Abreu e Lima, por Igaraçu, que é um trecho também com forte adensamento populacional, que é um gargalo no escoamento da produção, até Suape, sobretudo, e é o trecho mais polêmico que a gente ainda não tem sequer nenhuma previsão. e Agora, parece, pelos que eles disseram, quando lançar essa licitação, é que eles vão fazer o projeto desse trecho norte. Sim. Né? O que é complicado, porque tem os ambientalistas que são contra, e também tem o fato de passar por dentro da APA Beberibe Aldeia, né? Que é uma coisa que ali tem várias nascentes, é outra coisa bem complexa. e foi curioso, agora você tocou no assunto, teve me chamou a atenção ontem no evento, a governadora Raquel Lira, ela participou e durante a fala dela, a apresentação dela, ela comentou que quando ela esteve com a PepsiCo, eles externaram preocupação com os mananciais. Isso, eles estão preocupados com os mananciais porque é a nossa matéria-prima, né? Como é que o Estado está olhando para esses mananciais? E esse trecho aí do arco metropolitano, assim como a Escola de Sargentos, que foi aprovada recentemente, Foi. né, também são empreendimentos que tocam sensivelmente nessa questão dos mananciais. E isso é um fator de preocupação. Isso foi externado por muitos atores, né? Não só pelos ambientalistas, mas por técnicos, por professores que acompanham essa área. Então, e isso passa, mais uma vez, pela questão do planejamento. Como é que nós vamos olhar, né, diante de mudanças climáticas, para essa questão que é muito sensível? Mas, ao mesmo tempo, você tem empreendimentos que você precisa executar para poder fazer com que a economia se desenvolva, né? Agora, Luiz, vamos falar um pouquinho sobre
Nordeste, né? Você vem acompanhando aí as obras viárias em vários estados, não é isso? Sim, além dessas grandes obras que a gente vê os governos estaduais, em parceria com o governo federal, tirar do papel, tentar tirar do papel, né, o arco metropolitano, a duplicação da BR-232 aqui em Pernambuco, a gente tem chamado a atenção também investimentos estratégicos, até de valores menores, né, para os padrões do poder público, mas que têm sido fundamentais, às vezes, para destravar pequenos gargalos que estavam ali presentes na cadeia econômica, no escoamento da produção. Então, o Ceará, por exemplo, né, anunciou ter feito um investimento de 1,6 bilhão em estradas nos últimos 5 anos e coloca isso como algo estratégico para o Porto do Pecém. E está ainda, já projeta investir mais 800 milhões, né, na sua estrutura rodoviária, com foco exatamente nessas rotas que são importantes para o porto. Então, esse olhar para a economia, além dos deslocamentos normais da população, tem sido um diferencial nessas ações anunciadas, né? Aí nós vamos para Paraíba, anunciou recentemente um investimento relativamente baixo, né? Se a gente for comparar com os padrões, 22 milhões numa rodovia estadual que é importante para o escoamento de arroz e milho no sertão daquele estado, né? Para Uhum. fazer a ligação com Souza, com Patos, com alguns municípios importantes ali no interior. Então veja que era uma rodovia Pequena, né? pequena, Pequena. 13 quilômetros, né? Mas que não tem pavimento hoje e que agora vai passar a ter com um investimento que você vê que era importante e que ao mesmo tempo não tinha uma certa prioridade, né? Aham. Agora, Pernambuco também fez investimentos recentemente, né? Sim, Pernambuco anunciou ter investido 1,5 bilhão, né, de reais em 1 ano e meio em estradas para recuperar o pavimento de 800 quilômetros de estradas, então é um investimento expressivo também. E com esse foco também em estradas estaduais, em rodovias estaduais, como a PE 75 ali na região, na Mata Norte, né, a PE 45 na Mata Sul, são rodovias históricas, né? A gente que participa da cobertura desse assunto há muitos anos já esteve nesses locais há muito tempo e sempre aquela mesma condição degradada. O Estado tem focado nesses pequenos projetos que são importantes para essas regiões, né? Além, claro, em paralelo com esses grandes projetos do Arco Metropolitano, da BR-232, né, que é em parceria com o governo federal, que é um projeto maior, é um projeto que já abrangeu 100 quilômetros, mais ou menos, né? Aproximadamente 100 quilômetros de trajeto requalificado entre o Recife e o município de Gravatá. Já há um projeto para duplicações, né? Primeiro até Arco Verde, depois Serra Talhada. O DENIT já fala de levar essa duplicação até Salgueiro, o que já contemplaria aproximadamente 500 quilômetros de uma rodovia que tem 555 quilômetros. Então, vejam que esse é um investimento que, se concretizado, será muito importante. Agora precisa ter projeto, precisa ter planejamento, como foi falado, e ao mesmo tempo é um alento perceber que está havendo essa retomada de planejamento, né, de projetos, de intenções, pelo menos, de tirar esses grandes projetos do papel, sem também desviar o olhar desses pequenos projetos, desses projetos menores, que também são importantes para resolver esses pequenos gargalos no escoamento da produção. Tem alguma coisa na Bahia? Na Bahia também é outro exemplo de um investimento menor, até 12 milhões, que o governo da Bahia está fazendo para melhorar a ligação do complexo industrial de Aratu, ali na região metropolitana de Salvador, com a rede, né, rodoviária ali do entorno. Então, foi um projeto comemorado pelo setor ali, justamente porque teve esse olhar de destravar uma demanda que era antiga e que não era, ao mesmo tempo, prioritária. No Rio Grande do Norte, quando a gente pega também um exemplo de 100 bilhões de reais, que o governo do Rio Grande do Norte anunciou recentemente, para ter foco na melhoria do pavimento de rodovias importantes para o turismo local. Então, o setor também chegou a falar, a gente mostrou isso no movimento econômico, que era uma demanda de 30 anos e que agora Então, está sendo resolvida. É, Então, aqui a escala é assim, 30 anos. 30, 20. então desculpa aí, mas são investimentos, você vê. A gente não pode dizer que não estavam sendo feitos grandes projetos, né? Você viu que na década passada, aqui no caso do Grande Recife, foram investidos mais de 190 milhões só na BR-101,
que era outra demanda de 30 anos também. O contorno urbano do Recife era extremamente degradado, foi duplicado na década de 70 e desde então não havia passado por nenhuma melhoria. Então, se resolveu esse problema, foi um grande projeto e agora a gente nota pelas matérias que a gente tem feito que também tem havido esse olhar para os pequenos projetos. Então, continue assim, né? Que continue assim. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a vocês pela participação. Semana que vem tem mais. Obrigada pela sua audiência.